Olá! Vamos para a leitura do livro Ego Transformado, de Timothy Keller. A humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria. A liberdade resultante do autoconhecimento. Quais são as marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus? Se confiamos em Cristo, como deve ser o nosso coração? Não estou me referindo aqui apenas ao comportamento moral. É perfeitamente possível fazermos uma série de ações moralmente virtuosas quando temos o coração cheio de medo, de orgulho ou de sede de poder. Tenho em vista corações que foram transformados na raiz pela graça de Deus e como isso se concretiza no dia a dia. Vamos nos concentrar em um trecho da primeira carta de Paulo em Coríntios 3, 21 e o capítulo 4 e o verso 7. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Assim, os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados do ministério de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim, encarregadas, é que sejam encontradas fiéis. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Pois, embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julgará é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos do coração. Então, cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por causa de vós, para que aprendais por nosso intermédio a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Pois, quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E, se o recebestes, por que te orgulhas como se não tivesse recebido? Havia divisão em toda a igreja de Corinto, a qual fora fundada por Paulo. Mas, como percebemos nas referências a Apolo e a Cefas, outros evangelistas estiveram mais tarde na cidade. Consequentemente, diferentes pessoas desenvolveram vínculos com diferentes ministros de projeção. Assim, um membro da igreja havia sido guiado e discipulado por Paulo. Outro havia sido discipulado e nomeado por líder por Apolo. Em vez de os coríntios se alegrarem por se relacionar com Paulo ou com Apolo, agora se valem desses relacionamentos como trampolim para um jogo de poder. Surgiram facções, e essas divisões fragmentaram a igreja. Um reivindica o direito de ser líder porque foi discipulado por Paulo, o apóstolo por excelência. Outro, por ser amigo íntimo de outro mestre importante, e assim por diante. Nessa passagem, Paulo mostra que a causa da divisão é o orgulho e a vanglória. Esse é o motivo dos desentendimentos, da falta de paz no mundo e das inimizades entre as pessoas. Observe, o versículo 21 já começa advertindo: ninguém se glorie. E o texto de 4 e 7 traz a pergunta: por que te orgulhas? Observe também o versículo 6, especialmente na advertência para que ninguém se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Nada de orgulho, nada de vanglória, diz Paulo. Desse modo, a qualidade que buscamos é a humildade. Isso nos leva a um tema bastante interessante, o da autoestima. Até o século XX, as culturas tradicionais, assim como a maioria das culturas do mundo, sempre acreditaram que a autoestima elevada demais era a causa de todos os males da sociedade, o que provoca a maior parte dos crimes e da violência. Por que as pessoas são maltratadas? Por que são cruéis? Por que cometem os erros que cometem? A resposta tradicional diria que a culpa era dos hubris, palavra de origem grega que significa soberba ou autoestima elevada demais. Tradicionalmente, era assim que se explicava o mau comportamento das pessoas. No entanto, na sociedade ocidental de hoje, desenvolvemos um consenso cultural totalmente oposto. A base da educação contemporânea, a maneira de tratarmos os encarcerados, o fundamento da maior parte da legislação moderna e o ponto de partida do aconselhamento de hoje são exatamente o oposto do consenso tradicional. A crença hoje, que lança raízes profundas em tudo o que existe, é a de que as pessoas agem mal por falta de autoestima e por terem uma valorização muito baixa de si mesmas. Por exemplo, a razão pela qual o marido espanca a mulher e algumas pessoas se tornam criminosas seria o fato de que essas pessoas têm uma valorização muito baixa de si mesmas.
Antigamente, pensava-se que o motivo era a autovalorização muito elevada e o excesso de autoestima. Hoje, acredita-se que esse tipo de comportamento resulta da autoestima em doses abaixo do necessário. Há alguns anos, o New York Times publicou um artigo da psicóloga Lawrence Taylor, chamado The Trouble with Themselves, o problema da autoestima. Não era um artigo inovador nem totalmente inesperado. Lawrence simplesmente relatou o que os especialistas sabiam há muito tempo. O importante, ela afirma, é que nada comprova que a autoestima negativa seja um grande problema na sociedade. Lawrence cita 3 pesquisas recentes sobre a autoestima, e todas chegam a essa conclusão. Como ela mesma disse, as pessoas com autoestima elevada são mais perigosas aquelas que os rodeiam do que as pessoas com baixa autoestima. E estar incomodado consigo mesmo não é a fonte dos maiores e mais dispendiosos problemas sociais de nosso país. Seria bem interessante explicar como isso acontece, por que acontece e assim por diante. Mas, por enquanto, vamos simplesmente concordar com Taylor quando ela diz que precisaremos de muitos anos para aceitar esse fato. A ideia de que a falta de autoestima é motivo para o uso de drogas, para o crime, para o espancamento da própria esposa e coisas do tipo encontra-se profundamente arraigadas em nossa psique. Sterling afirma que levará uma eternidade para essa ideia deixar de existir. A questão, como você percebe, é que a teoria do mau comportamento como resultado da baixa autoestima é muito atraente. Não é necessário fazer nenhum julgamento moral para lidar com os problemas da sociedade. Basta animar as pessoas e ajudá-las a se desenvolver. Nas culturas tradicionais, para resolver esses problemas, as pessoas eram repreendidas, convencidas do erro e alertadas da sua maldade. O intrigante sobre esse texto de 1 Coríntios é que o apóstolo apresenta sua maneira de entender a autovalorização, uma maneira de enxergar o eu e uma forma de vermos a nós mesmos que é completamente diferente da abordagem das culturas tradicionais e modernas pós-modernas. Completamente diferente. Paulo revela 3 coisas nesse texto. Primeiro, a condição natural do ego humano. Segundo, a visão transformada do eu, a qual Paulo havia descoberto e que se dá por meio do Evangelho. Terceiro, como alcançar uma visão transformada do eu.